Vamos orar, queridos? Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Pela tua misericórdia sobre a nossa vida, pela tua presença nesse ambiente, Senhor. Que o Senhor nos conduza, Senhor, ao entendimento da tua palavra, ao entendimento da tua vontade sobre a nossa vida. Que o Senhor revele os caminhos que o Senhor tem traçado para nós, Senhor. Que o Senhor cumpra as suas promessas sobre a nossa vida, Pai. Que a revelação do teu Espírito Santo venha sobre nós no dia de hoje, Senhor. Que teu Espírito, como luz, possa invadir lugares da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo que ainda não foram tocados. Lugares travados, lugares impedidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos. Amém. 2 Coríntios 2, verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Jesus, em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que nos salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Capítulo 3, verso 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo, a igreja de Corinto, né, era a igreja do Novo Testamento, dentre as quais Paulo relata, a igreja que mais tinha manifestação de Deus. De dom, de tudo que você imaginar que Deus falou que ia acontecer numa igreja, que Jesus deixou como história, ó, vai ter cura, vai ter dom, vai ter manifestação, vai ter milagre, era essa igreja, tudo acontecia ali. E também é a igreja que mais tinha pecado, era a igreja dos extremos, era a igreja de Corinto. E na primeira carta de Paulo você vê Paulo pegando muito pesado com eles, a respeito disso. Mas quando Paulo vai falar nessa segunda carta, para essa mesma igreja, ele vai mandar uma carta para eles, Paulo fala para eles, basicamente nesse texto, que vocês são a manifestação de quem é Jesus. Então ele fala, através de vocês, o cheiro do conhecimento é sentido pelas pessoas. Então ele fala que o conhecimento de Deus é revelado por essas pessoas através de cheiro. As pessoas de estarem perto de vocês, elas percebem o conhecimento de Deus, elas descobrem o conhecimento de Deus. Quando Paulo diz assim, vocês são a carta viva, a nossa carta viva, escrita em nossos corações. Ele não está dizendo que eles estão escritos no coração de Paulo. Ele está dizendo assim, no meu coração, pelo meu coração e não pela letra, eu escrevi vocês. Por isso que ele diz, vocês são lidos pelos outros. Porque se vocês estivessem escritos aqui dentro, os outros não poderiam te ler, porque eu nem estou aí. Vocês são lidos pelos outros aonde vocês estão, porque no meu coração eu gerei vocês. Eu escrevi vocês aqui dentro. Foi com coração e não com conhecimento que eu escrevi quem vocês são. Então vocês são cartas vivas, ou seja, cartas que são lidas pelas pessoas. E nisso as pessoas conhecem a Jesus. Sempre que a gente olha para a vida de Paulo, a gente não pode esquecer quem é Paulo. Paulo no Novo Testamento, ele manifesta o cara mais crente que existia. Que mais orava, que mais lia, que mais estudava, que mais tinha tempo com Deus. O mais rígido com tudo. Acordava cedo, dormia tarde, todas as vigílias ele estava lá. Estudava, se dedicava mais do que todo mundo. Esse era Paulo, conhecia a Bíblia melhor do que todo mundo. E cada vez mais ele se lançava em cima disso. Até que um dia Jesus vai falar com ele. Em Atos 9, ele está andando numa estrada, viajando. E Jesus fala com ele. E Jesus fala, por que você me persegue? E Paulo, a resposta de Paulo ali é quem é o Senhor, mas Paulo responde aquilo rápido, mas se tivesse um tempo, a primeira coisa que Paulo questiona é, por que te persigo? Como eu te persigo? Paulo não conhecia o que é Deus em gente. Paulo conhecia tudo a respeito de Deus, já tinha ouvido falar sobre Deus a vida toda, melhor do que qualquer outro. Quem é Deus, como é Deus, Deus é infinito, Deus é isso, o livro tal, com o livro tal, ele sabia tudo, mas ele nunca tinha visto Deus na vida de ninguém. Então Jesus fala, por que você me persegue? Você está me perseguindo?
E quem é que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo cartas vivas. Paulo perseguia todo mundo que manifestava Deus em si. Todo mundo que de alguma forma fechava a Bíblia e falava, olhem para mim, Deus está aqui, esse Paulo perseguia. Porque Deus em mim é Cristo em mim. Deus em mim é através de Jesus. E todos aqueles que confessavam Jesus eram aqueles que Paulo perseguia. E Paulo perseguia justamente por ler muito. Quanto mais Paulo lia, mais Paulo ficava convencido de que quem continha Jesus em si era inimigo de Deus. Paulo não conhecia a palavra que ele mais conhecia. Então Jesus fala para ele, por que você está me perseguindo? E ele fala, quem é o Senhor? Sem saber, Paulo estava confessando, eu não te conheço. Eu conheço a palavra, eu conheço o que está escrito. Eu falo sobre o assunto, eu discuto assuntos, eu sei onde está escrito, mas eu não conheço Jesus, eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? E aí, Jesus responde para ele algo que parece que está totalmente desconexo. Eu vou ler lá, se você quiser abrir Atos 9. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que era recalcitrar contra os aguilhões? Quando um burro, um cavalo, uma junta de boi, estava puxando uma carroça, ou puxando um moinho, alguma coisa, algum trabalho desse tipo, e ele empacava, ele ameaçava ir para o lado, o cara que conduzia tinha um aguilhão, um negócio de ferro, que ele espetava o boi para o boi voltar para o caminho. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou Jesus. Ele fala, quem é você? Ele fala, eu sou o Senhor. E é pesado, é duro você ficar dando coice quando eu te espeto. Jesus está dizendo assim, todos esses que eu apresentei diante de você e que você matou ao longo da vida, eram cartas vivas que eu enviei para me revelar a você. Você está dando coice naquilo que te espeta, nas pessoas que eu enviei para mostrar quem sou eu na tua vida. E por que Jesus olha para Paulo e fala, eu vou mandar pessoas para morrerem diante dele? Jesus sacrifica a vida de pessoas para que Paulo possa conhecê-lo. É como se Deus quisesse salvar o traficante do bairro. E para isso ele pedisse para que pessoas aqui da igreja começassem a ir lá para o traficante matar. E cada vez que um chega lá e mostra Jesus para o traficante, e com isso condena a atitude dele, ele mata. Ele mata. Até que uma hora, ele fala, quem é você? Ele fala, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, cada um que está vindo aqui, está vindo para me mostrar para você. E você bate contra, porque você não entende que sou eu. Ele diz, isso é coisa dura. E por isso ele completa dizendo, eu vou mostrar para você o que é sofrer pelo meu nome. Ou seja, tem uma conta em cima do que você fez até agora. Que você vai fazer com toda vontade, com todo amor. Mas é duro fazer isso, porque sou eu quem estou enviando. E a dificuldade de Paulo era justamente porque ele conhecia muito. Porque Paulo cresceu num ambiente em que ele entendeu que entender Deus, que viver com Deus, era conhecer sobre Deus, era ouvir sobre Deus. Até que Jesus tem que se apresentar diante dele. Quando Jesus fala para ele sobre recalcitrar contra os aguilhões, querido, a gente anda com Deus, a gente segue Deus, a gente lê, a gente tem práticas diárias aqui na igreja durante a semana, e nós fazemos isso para o Senhor. Você faz isso porque você entende que isso vai me levar perto de Deus, isso de alguma forma vai transformar a minha vida.
ou porque você tem um testemunho que o Senhor te salvou, que o Senhor te restaurou, a tua casa, enfim, a origem de onde surge o teu amor por Jesus pode ser das mais variadas. O fato é que nós começamos a praticar coisas, e já entendemos, pelo menos aqui todo mundo já entendeu, que o propósito não é falar de Deus, é que o cheiro do conhecimento saia de nós, é que as pessoas ao ficarem perto da gente vejam algo diferente, e que eu não preciso falar para as pessoas, eu sou evangélico, vamos na minha igreja, em que eu não preciso dizer para as pessoas, você está com problema, vamos na igreja, o pastor vai orar. Eu manifesto isso no natural. Eu manifesto isso quando eu estou comendo na mesa com as pessoas, eu manifesto isso numa discussão política, eu manifesto isso em todo lugar. O cheiro sai e gera vida nas pessoas. O problema é o processo para que isso aconteça, porque todos nós temos uma revelação do Pai. De alguma forma o Pai nos foi revelado do céu, seja através de você vir aqui ou em qualquer outro lugar e ouvir uma palavra e falar, meu Deus, essa é a palavra, isso é Deus, nós observamos esse Deus, ou seja através de revelação, de profecia, de pessoas nos dizendo, isso aqui é Deus, Deus está na tua vida, Deus vai fazer isso na tua vida, nós recebemos uma revelação. O problema é que essa revelação não se sustenta. O que Deus falou a teu respeito não se sustenta sozinho. O que nós lemos, nós estudamos, o que você estuda de Bíblia, o que você participa de cultos de oração, não se sustenta sozinho, diante da terra. Jesus vem, era Jesus, era o Cristo encarnado, cresce no lugar correto, é ensinado pelo lugar correto, tem o seu mestre, faz todo o processo de um judeu, chega, é batizado por João Batista fala, eu não posso te batizar, ele fala, temos que cumprir toda a lei, vamos fazer tudo certinho, ele faz tudo certo, o céu abre, Deus fala, esse é meu filho, imagina isso, as nuvens afastando e vem uma voz do alto, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, vem uma pomba, senta em cima do ombro dele, não é São Francisco, é Jesus, está ali, ó, pronto, Jesus está ali, já foi dito que é Jesus, já foi confessado pelo céu que é Jesus, a autoridade do céu confessou que é Jesus, João Batista, que era o profeta, a autoridade da terra, confessou Jesus, pronto, está ali, ele já pode exercer e manifestar aquilo? Não, o Espírito pega ele agora, e leva ele para o deserto, é Deus que leva ele lá para o deserto, entrega ele na mão do diabo, e fala, toma aí, vamos ver o que tem aí dentro, vamos descobrir o que tem aí dentro, e larga ele 40 dias ali, a Bíblia diz que ele foi tentado durante 40 dias, em coisas menores, mas ele foi tentado, até que ele teve fome, ou seja, a capacidade da carne dele de suportar a carga, chegou no limite, porque todos nós temos capacidade de suportar a carga, na carne, você aguenta tua esposa falando na tua cabeça até um certo limite, na carne, não é que teu espírito está pronto, você converteu, virou Jesus, morre por ela, não, você tem um limite de carne para suportar a esposa, e a esposa tem um limite de carne para suportar o marido, quando chega nesse limite é que Satanás vem, e fala, agora vamos ver o que tem aí, a hora que a carne não suporta mais, é que ele vem falar, agora vamos ver o que foi formado nesses anos de vida, esses anos de seminário que Jesus fez, esses anos obedecendo os pais, estudo, é a hora que Satanás vem, tua semana, você fez um jejum, você orou, aí você começou a fazer um estudo na Bíblia, disso ou daquilo, ouviu pregação, legal, aí está tudo prontinho, aí o Espírito te leva, o Espírito olha para você e fala, agora eu vou te levar, e aí a tua carne começa a suportar peso e pressão de uma série de lados, as tentações começam a vir, até a hora que Satanás veio e fala assim, a capacidade da carne de sustentar e suportar isso, deu, ele chegou no limite de carne dele, ele não consegue mais, na carne ele não consegue mais, porque na carne, querido, você vai encontrar um monte de homens falando em nome de Deus, na carne você vai encontrar uma série de homens pregando, conduzindo ministérios e sustentando comportamentos na carne você vai encontrar homens de grandes ministérios que ficaram casados mesmo infelizes
e já estavam infelizes com 30 anos, sustentaram até os 35, até os 40, a hora que a carne dele não suporta mais, Satanás vem e traz outra diante dele. E é o que Deus está fazendo com aquilo. Ele está falando, agora nós vamos ver o que realmente existe aí dentro. Porque o sustento que foi dado agora foi até o limite de onde a carne aguenta. E a hora que a carne bate no limite, ela não sustenta, Satanás vem e fala, sua carne não aguenta mais, então transforme pedras em pães. A tentação não é Satanás. A tentação são pedras. A tentação é a fome. A tentação não é o diabo batendo na tua porta. É que o diabo me atazanou. Não. A tentação é a tua esposa te atazanando e você querendo bater nela, brigar com ela, jogar ela fora. É essa hora que ele vem para mostrar. Porque Deus não quer simplesmente que eu confesse o que está aqui. Ele quer que eu deixe isso aqui de lado, fala, guarda lá, e agora vai lá fora para as pessoas verem o que está aí. Só que antes de mostrar lá fora, você tem que passar pelo diabo. Porque ele chega diante do Senhor como acusador todos os dias e te acusa. Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. E o Senhor tem que pegar você, apresentar diante dele e falar, mostra que ele é isso. Porque nós não fomos chamados para multiplicar ministério ou para multiplicar a minha imagem. Nós fomos chamados para multiplicar a imagem dele. Por isso que antes da multiplicação ele leva Jesus para um deserto. Falando de Jesus conseguir me mostrar para os outros, ele precisa mostrar que ele é isso que foi dito a respeito dele. E Jesus foi tentado porque ele teve vontade daquelas coisas, ele teve fome, a Bíblia fala. Ele sentiu desejo por aquelas coisas, por todas elas. E é nesse ponto que, eu ia falar todo mundo, mas é lógico que não é todo mundo, mas é nesse ponto que é a nossa dificuldade. A hora que a gente é levado para o diabo. Porque para se relacionar com Deus ninguém tem dificuldade, porque as portas estão abertas. Todo mundo tem acesso ao Pai. Não existe problema em estudar Deus, em se aprender com Deus, em se lançar na presença dEle, em orar, em você se derreter diante do Senhor, chorar, profetizar, cantar, dançar. Não existe limites para isso. Isso não testifica de nada. Como eu falei da igreja de Corinto. A igreja que mais manifestava era a igreja que mais pecava. Não é isso que testifica. O que testifica da tua presença com Deus é teu encontro com o diabo, não teu encontro com Deus. Porque diante do Senhor ele já conhece todas as coisas. Ele já sabe o que tem aqui dentro, ele já sabe quem eu sou. Antes de eu falar, antes de eu abrir a boca, ele já sabe o que quer vir. Quem não sabe é o inferno. Ele não conhece o meu coração. Ele não sabe as coisas que estão se passando aqui dentro. O mundo não conhece. Então que nós vamos nos encontrar com Satanás, se você vai se encontrar com o inferno, não tenha dúvida, você vai ter que se encontrar com ele. E talvez você esteja se encontrando com ele a cada 15 dias, a cada 30 dias. Porque eu bato lá e tenho que voltar. Eu bato e volto correndo para o Pai. Porque eu não sou liberado para ir dali para frente. Porque quando eu bato com ele, a minha carne já cansou. E aí ele revela o que está dentro de mim. Aí ele mostra, não. Tirou todo o conhecimento carnal. Tirou tudo que você comeu esse tempo todo. Antes desse período de tentação. Acabou a comida. Você comeu durante tanto tempo. Você estudou, você se dedicou. E aí você entra num período de jejum. Literal ou não. Um período em que você não vai comer. Um período em que eu vou gastar tudo que você comeu. E vamos ver o que sobrou de músculo aí dentro. Porque é isso que acontece quando a gente come. Você come, o teu corpo armazena e transforma aquilo em músculos, em sangue, em tudo que você precisa e descarta o resto. E depois desse processo do corpo, teoricamente você ganhou energia. O que Deus faz com Jesus é isso. Jesus come durante 30 anos. Agora ele vai e fica 40 dias passando fome e Jesus fala, vamos ver, o que 30 anos de estudo gerou na tua vida? O que 30 anos de estudo da palavra gerou dentro de você? O que você se transformou? Então mesmo sem ler Bíblia, sem ler os livros durante 40 dias, quando ele chega diante de Satanás, ele diz, eu estou com vontade, mas está escrito.
Quando Jesus diz está escrito, ele está dizendo assim, está escrito aqui. Eu não posso fazer isso. Eu estou com vontade e é por isso que você está me oferecendo pão. Como se ele falasse, você sabe que eu estou com fome, Satanás. Mas aqui está escrito, não pode. Aqui está escrito, eu não posso pular daqui, eu não posso tentar o Senhor. Não posso me dobrar diante de você. Ele não diz, eu não estou com fome. Nem fome eu estou. Quando Satanás fala para ele, se dobra diante de mim que eu dou os reinos, ele não fala, eu não quero o reino. Por quê? Porque ele queria. Quando Pilatos, Herodes falam com ele, você é o rei? Ele fala, eu sou. Eu vim para isso mesmo, eu vim para governar. Então quando Satanás oferece reinos para ele, ele queria os reinos. Quando Satanás oferece pedra em pão, ele desejava aquelas coisas. E eram coisas lícitas. Estou nem falando de pecado. O que ele diz é, está escrito em mim. Não posso fazer isso. O que define, querido, o caminho, o além do estudar, o além de ler, o além de orar, o além de ter uma vida aqui no meio, é o seu encontro com o inferno, não é o seu encontro com Deus. No seu encontro com Deus tem as promessas, tem o que nós vamos ser. É no encontro com a terra que essa coisa é revelada. É em como nós somos quando nós nos relacionamos com os outros. Me dá medo quando eu vou fazer negócio, a pessoa fala, ele é crente. Eu falo, Jesus amado. Eu fico mais preocupado do que não quando não fala. Porque o encontro com o céu, na maioria das vezes, serve para mascarar nossos erros. Porque a gente acha que encontrar Jesus, que conhecer a Jesus, conhecer a palavra, nos santifica. Que isso por si só gera em nós natureza. Não gera, querido. A natureza, uma nova natureza só pode vir em cima daquilo que morreu. Por isso, antes de ser provado, Jesus tem que ser batizado. Que é sinônimo de morte. Mas nós aprendemos e nossa carne adora acumular. Acumular conhecimento, acumular informação, produzir coisas para o Senhor. E em cima disso nós acomodamos nosso coração, porque o Senhor conhece nosso coração. A manifestação de Paulo, ou seja, a figura de Paulo no Velho Testamento é Jó. Quando a Bíblia fala de Jó, pensa no homem crente. Ele dava oferta por ele e pelos filhos. Ele ia pedir perdão para ele, por ele já pedia por todos os filhos. Ele falava assim, vai que meu filho pecou e eu não estou sabendo, e ele também não está sabendo, então eu já vou pedir perdão de antemão. Vamos deixar a coisa paga. Se ele fosse católico, ele ia dizer, eu vou deixar uns terços rezado antes, porque se acontecer alguma coisa eu já tenho em crédito. Ele já está pagando antes de errar. Ele era muito crente. As pessoas sentavam ao redor de Jó em praças, sentavam no chão para ouvir Jó falar. Não apenas de Deus, ele era sábio. As pessoas iam buscar conselho em Jó. Então era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Deus falava isso dele. Reto, temente a Deus, se desviava do mal. Homem crente. Ele estava bem, conduzindo a vida dele bem. Deus chama o diabo e fala para ele, você viu ali ele? Pensa o que é isso, você está quieto no teu canto. Deus chama o diabo e atiça o diabo contra você. Não é o diabo que vem. Da mesma forma que não foi o diabo que foi para cima de Jesus. O Espírito pegou Jesus e levou Jesus de mão dada e entregou lá para o diabo e falou, tá aí ó. Toca nele. Vê o que tem dentro dele. Traz para fora o que tem dentro dele. Deus vira para o diabo e fala, você viu o meu servo Jó? Reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E Jó está quieto, não está fazendo nada. E aí o diabo fala também, você cercou ele. Você colocou uma cerca ao redor dele. Ele tem tudo, ele tem filhos, tem família feliz, tem dinheiro, tem gado. Arranca essas coisas dele e você vai ver se ele não te recusa. Se ele não te renuncia. A palavra usada ali para, se ele não blasfema diante da tua face, só é usada ali, no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, da Bíblia inteira. Que é, você vai ver se ele não renega a tua descendência.
se ele não nega na tua face estar andando debaixo da tua bênção. Amaldiçoa diante da tua face, é isso no original. E aí Deus fala para ele, vai lá então e toca em todas as coisas dele, só não toca nele. E Satanás vai lá e arranca tudo, mata todos os filhos. Abre lá sua Bíblia em Jó, querido. Capítulo 1. Verso 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, o diabo vem, arranca tudo que Jó tinha, mata todos os filhos de Jó. E Jó fala assim, é tudo de Deus. Foi ele que deu tudo, ele vai levar tudo. Quando ele fala, nu saí do ventre de minha mãe, nu vou voltar, ele falou, nem roupa eu tinha quando eu nasci. E quando eu morrer, eu vou morrer sem roupa. Então Deus está certo. Jó está dizendo assim, está escrito isso, e Jó era um homem da lei, que entendia de certo e errado, e nem quando ia contra os filhos dele, ele ameaçava ficar bravo com Deus. Porque ele dizia, está escrito isso. Passa mais um tempo, Deus vai de novo cutucar a vida de Jó. Deus chama Satanás e fala, você está vendo Jó? Homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E mesmo você tendo me atiçado contra ele, me incitado contra ele, ele continua reto. E Satanás fala assim, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Satanás fala assim, se você tocar na pele dele, no corpo dele, ele não aguenta. Aí ele entrega. Aí Deus vai lá e fala, então tá bom, toca nele. Só não tira a vida. Não pode tocar nele. Satanás toca nele e ele começa a ter úlceras, buracos na pele, feridas na pele. Do topo da cabeça até a sola do pé ele tinha, no corpo inteiro. Perde todo o cabelo, fica inteiro, cheirando ruim, cheio de ferida no corpo. Verso 8, capítulo 2. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio de cinzas. Então sua mulher disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Lá no capítulo 1, quando Deus arranca as coisas dele, quando o diabo tira as coisas dele, a Bíblia diz, não pecou, em tudo isso não pecou Jó. Aqui a Bíblia diz, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou com a boca, mas o coração dele já começou a ferver. Por que o coração de Jó começou a ferver? Pele na Bíblia, revestimento, fala de justificação, fala do que me dá direito a alguma coisa. Então um homem se vestia, a roupa dele manifestava a justiça dele, quem ele era. Jó, quando começa a ferver o coração, ele está dizendo assim, espera um pouquinho. Nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Agora, por que meu corpo está sendo tocado? Eu não pequei. Ele não fala isso, mas aqui começa. E aí ele passa 40 capítulos discutindo com Deus. Ele passa 40 capítulos em que a discussão com Deus vai crescendo, em que ele começa a dizer, mas espera um pouquinho, eu não fiz nada errado. Se eu faço isso errado, acontece isso, mas eu não fiz isso errado. Eu não toquei nisso, eu não toquei naquilo, eu fiz tudo que era certo. E ele vai jogando diante do Senhor, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu treino, eu ensaio, eu participo, eu lidero. E ele vai diante de Deus jogando tudo que ele faz. E Deus quieto, só ouvindo aquela história.
não é justo, não é certo. Nem passa pela cabeça dele que é o diabo tocando nele. Na cabeça dele o tempo todo é Deus. Deus está fazendo isso. O diabo não tem nem história para tocar na minha vida. O que Deus queria com tudo isso? Deus olha para a vida de Jó e fala assim: tem um homem ali que não tem nenhum outro mais justo do que ele. Justo significa, ele obedece tudo que está escrito. Não tem ninguém mais sincero que ele, ou seja, ele acredita de verdade no que ele está fazendo. Ele crê naquilo, como Paulo cria. Paulo não estava mentindo para os outros sendo hipócrita, ele acreditava naquilo tudo. Ele diz, não tem ninguém mais sincero que ele. E não tem ninguém mais reto do que Jó, ou seja, que anda numa linha reta e se desvia de tudo que é errado. Mas Jó não conhece o próprio coração. Jó não sabe o que tem ali dentro. E como é que se descobre o coração de um homem? Como, gente? Bota ele para falar. A boca fala do que está cheio o coração. Então Deus pega o diabo e fala, enfia um aguilhão nele, espeta ele e deixa ele falar. E Jó passa, a gente não sabe quanto tempo, falando. E para ele ter com quem falar, Deus ainda manda os amigos de Jó chegar. E aí os amigos de Jó levantam a bola. Será que você não errou aqui? E Jó fala de Deus, e fala de Deus. Não está certo, porque eu fiz, porque é isso, e fala. E quanto mais ele fala, e é uma crescente o livro de Jó, mais ele vai colocando para fora quem de fato existe ali dentro. Ali dentro existe alguém que acha que conhece a Deus, que acha que pode brigar com Deus. Então ele fala, Jó chega a dizer assim, coloque Deus do meu lado diante de um tribunal e vamos ver quem está certo. Porque eu não errei. Eu sei que eu não errei. Você quer descobrir o coração do homem? Bota ele para falar. Por isso que a Bíblia fala, calado até o tolo passa por sábio. Agora você quer saber mesmo a vida do homem? Bota ele para abrir a boca, você vai descobrir quem sai dali. Deixa ele começar a falar. Na multidão de palavras mora a tolice, ou seja, quem fala muito fala bobagem. Então Deus pega alguém para fazer Jó falar. Fala aí, Jó. Chega no final do texto, Jó 39 em diante, Deus começa a virar para Jó e fala, agora fica quieto e eu vou falar. Agora você ouve, você falou muito. E ele começa, já que você sabe tanto, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Onde é que você estava quando eu coloquei limite no mar? Onde é que você estava? E fala. O acerto de Jó é que chega no final, Deus está falando para ele, olha tudo que saiu do teu coração. Olha tudo que a tua boca falou. Jó, você entende que tudo isso estava dentro de você? Você entende que você me confrontou? Você entende que você passou por cima de mim? Você entende, Jó, tudo que você falou? Leia, Jó, o seu livro, do capítulo 3 até o capítulo 39. Leia tudo que saiu de você. Às vezes lá em casa, quando eu tenho discussões com a Bel, e é lógico, eu estou aqui, eu vou falar dela, eu não falo de mim, ela que fala de mim quando vier pregar. E eu falo para ela, Bel, eu preciso filmar, para você conseguir ver do lado de cá o que está saindo daí, em alguns comportamentos. Você precisa se ver. A Bíblia diz, pode o homem julgar os próprios erros, pode o homem analisar a si próprio. Então eu falo, você precisa conseguir ver o que eu estou vendo aqui. É isso que Deus faz com Jó. Jó, você precisa conseguir enxergar o que eu enxergo quando eu olho aqui de cima. Porque você enxerga um homem reto, justo, que desvia-se do mal. Eu enxergo que existe um coração orgulhoso aí. Eu enxergo que existe um homem que não consegue se relacionar comigo porque ele está se relacionando com a Bíblia. Então ele consegue falar sobre mim, mas ele não me tem dentro dele. Ele tem a Bíblia dentro dele. Então Deus começa a mostrar para Jó. Olha tudo que saiu dentro de você nesse período. Me deixa falar agora, Jó. Você já falou muito. Olha aqui o que você falou. Olha aqui o que você fez. Olha aqui o que você falou para o seu amigo aquela hora. Olha o que você respondeu quando ele falou isso. Olha aqui, Jó. Será que consegue enxergar tudo que você fez? E graças a Deus que Jó vira no final e fala assim, falei do que não sabia. Eu nem te conhecia. Eu nunca tinha te visto. Eu tinha ouvido falar de você. Eu tinha ouvido as pregações, eu tinha ouvido muita gente falar, eu tinha lido, eu tinha muita informação sobre você, mas eu não te conhecia. Eu não tinha relacionamento com o Senhor. Quem está falando isso era o homem mais reto e temente a Deus.
o mais reto e mais temente a Deus, não conhecia a Deus. A vantagem de Jó, se é que tem vantagem nessa história dele, é que a hora que Deus mostra para ele quem você é, ele reconhece aquilo. Só que ele não reconheceria aquilo de mais ninguém. Por isso Deus tem que chamar o próprio Satanás. Vai lá, Satanás. Porque não tem homem na terra que possa tocar na vida dele. Não tem homem que vai afrontar ele e dizer que você está errado e que ele não tem uma palavra para devolver. E esse outro homem vai se calar, porque Jó é tão sábio que quem pode afrontá-lo? Por isso Deus compara Jó com Leviatã, fala: quem é que pode prender o nariz dele com um anzol? Quem consegue prender esse monstro? Porque Jó era um Paulo do Velho Testamento. E por isso ele consegue oferecer sacrifícios a Deus, mas ele não consegue permanecer nesse ambiente. Por isso, quando Satanás vem, a justificação dele é quebrada e é tocada. Quando ele se encontra com o inferno, aquele que o justificava que está diante de Deus, é rasgado, a pele dele é tocada. A vida não é retirada, mas a pele é tocada. Tem um texto no Salmo, um dos salmos mais bonitos que tem. Abre lá, Salmo 24. Um salmo, querido, era quase que uma música, uma poesia. Então todos os versos dele estão conectados. Quando o salmista, e aqui Davi, vai escrever, ele tem uma ideia no coração dele, ele tem algo que ele quer expressar para Deus. E ele escreve, então aquilo tudo está conectado, é um verso, é um poema, que ele expressa isso em alguns versos. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Ou quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. No fim do Salmo, Davi está profetizando de algo que talvez nem ele saiba. Mas quando ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, dizendo: entrará o Rei da Glória. Nós somos essas portas. Assim como as cartas que são lidas pelos outros, ele está dizendo: vocês são as portas. Levantem as cabeças para que Jesus entre na cidade através de vocês. Ou seja, é através da tua vida que Jesus vai entrar nos lugares. Então levante a tua cabeça, significa se coloque no lugar. Se coloque em posição para que o rei possa entrar, para que o governo possa entrar nos lugares que você está. Só que esse é o final de um salmo. Então isso é a conclusão do salmo. E o que o salmo está dizendo? O salmo está dizendo assim: quem subirá no monte do Senhor? O que era subir no monte do Senhor? Era o lugar onde a pessoa ia oferecer sacrifício. Quem podia oferecer sacrifício lá? Os levitas. Então todo homem que lavava as mãos. Por isso que ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Um levita subir lá, ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que se purificar. Tinha um processo que ele tinha que constantemente estar verificando para ele poder oferecer. Ou seja, oferecer sacrifícios para o Senhor passa por rituais. E se eu faço esses rituais, eu posso participar, eu posso fazê-los, assim como Jó. Jó lia, Jó estudava, Jó tinha uma vida com Deus, que permitia que ele ministrasse diante do Senhor, que ele ensinasse pessoas, que ele transferisse conhecimento para pessoas. Isso é limpo de mãos. Então quem pode subir no monte do Senhor? Quem é limpo de mãos?
Todos os levitas subiam até aquele lugar. Quem pode permanecer lá dentro? O puro de coração. Quando a Bíblia fala sobre a entrega do sacrifício, tinha todo um ritual, a gente não vai falar dele agora, porque eu nem lembro dele inteiro. Mas tinham várias funções, até que o sacrifício fosse entregue na mão do sumo sacerdote. Ele entrava e permanecia. O sumo sacerdote entrava e permanecia lá dentro. E lá dentro ele não era julgado apenas pelas coisas de mãos que estavam acontecendo, ele era julgado pelo coração. Porque na lei, querido, na velha aliança, você podia pecar, você podia adulterar. No Velho Testamento você podia adulterar. Você não podia ser pego em adultério. Ninguém podia saber. Mas fazer você até podia, desde que ninguém soubesse. Porque você era julgado pelo que era visto pelos outros. Isso era Jó. O julgamento é pelo que acontece aqui fora. Então, desde que ninguém saiba, a lei não vem sobre você. Porque a lei vai sobre aquilo que é denunciado. Tem pessoas descumprindo a lei hoje. Estão soltas na rua. Por quê? Porque não foram pegas. Então você pode falar para ela, você até pode fazer, você não pode ser pego. Porque se for pego tem uma pena sobre isso. Isso é lei. Em qualquer lugar do mundo, e a lei de Deus é assim. Então o levita, para levar os sacrifícios lá em cima, para participar de um culto, ele só não podia aparentemente estar em erro. Mas é a segunda pergunta de Davi, quem pode permanecer naquele lugar? Quem consegue ficar naquele lugar onde Deus vem? Ele diz, aí é outra história, aí é o coração. Aí é o que está ali dentro que vai segurar. E como é que Deus revela nosso coração? Bota a gente para falar. Não necessariamente palavras, mas bota a gente para expressar o coração. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer me condenar? Não, se Ele quisesse me condenar, Ele me largaria com aquilo escondido no meu coração. Ele faz isso para que eu descubra o que existe no meu coração. Porque se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar, mesmo sabendo que o coração dele estava fora, para oferecer, diz a lenda, diz a história, a Bíblia não fala isso, que ele caia fulminado lá dentro e tinha uns sinos amarrados na cintura dele, que enquanto ele estava andando atrás do véu, lá atrás daquela cortina, o barulho do sino estava fazendo. Eles estavam ouvindo barulho de sino. Se parasse de fazer barulho de sino, significava que Deus tinha consumido aquele homem, porque ele entrou em pecado lá dentro. Então ele tinha uma corda amarrada na cintura para puxarem o cadáver para fora. É isso que Davi está falando. Quem pode permanecer naquele lugar? Quem pode subir? Quem é limpo de mãos. Quem cumpre os preceitos. Quem pode pregar? Quem lê a Bíblia, quem estuda, quem tem um comportamento idôneo diante dos outros. Tá. Quem pode permanecer diante do Senhor? Deus diz, não, é outra história. Aí é o coração, aí é quem é limpo de coração. Ele diz, esse receberá a bênção do Senhor, ou seja, esse receberá o destino que o Senhor falou que você vai viver. A justiça que Deus tem para te dar, querido, o que Ele fala para você fazer de certo e de errado, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A vontade de Deus é que a gente faça as coisas que nós fazemos, que você entende que é certo, de dentro para fora, e não que alguém tenha que estar instigando de fora para dentro. Quando Deus fala para Paulo, é duro você ficar batendo contra os aguilhões, não é porque Ele está dizendo a vida inteira vai ter que ter alguém te ferroando. Ele está dizendo, o meu desejo é que esses aguilhões estejam do lado de dentro. É que ninguém precise ficar do lado de fora, te espetando para arrancar as coisas aí. O meu desejo é que o meu espírito seja o seu guia de dentro para fora. Agora, enquanto a gente nega isso para o Senhor, porque a gente, querido, quando a Bíblia fala de blasfêmia, ela fala sobre aquele que blasfema contra o Espírito Santo, para isso não tem mais salvação. Primeiro, ela não está falando sobre salvação, eu entendo assim, no sentido de ir para o céu apenas. Está falando sobre restauração. Porque ele está dizendo assim, a última instância de restauração do homem é o Espírito. É uma voz interior dizendo, é errado, é errado, é errado, e você sabe que é errado. Quando eu nego essa voz, ele diz, aí não tem mais chance de perdão. Porque essa é a última possibilidade de um homem entender que está fazendo coisa errada, do homem entender que não está andando naquilo que o Senhor quer. Se eu nego isso, não tem como o Senhor me alcançar mais.
Nós podemos ouvir a palavra que for, nós podemos receber conhecimento, participar de seminários, nós podemos ter revelação do céu, escrever livros, tudo que o Senhor quer liberar sobre nós vai continuar vindo, isso não vai deixar de ocorrer. Mas se a gente não desconstruir tudo que foi construído sobre nós, se a gente não reconhecer durante do Senhor, falei do que não sabia, como Jó fez, se a gente não tiver a capacidade de destruir aquilo, o Senhor vai falar, o que resta? Porque quando nós dizemos, não, falei do que não sabia, Senhor, é na ignorância, Ele diz, não, tudo bem, mas você já descobriu o seu coração, você já percebeu, eu já mostrei para você, que você disse que é muito crente, mas eu deixei Satanás, eu pedi para Satanás colocar uma mulher diante de você, e aí naquela hora, seus olhos foram atrás, você começou a desejar, você descobriu o teu coração. Se mesmo assim você nega e fala, não é verdade, eu não faço, eu não fiz, é porque ela veio, ela vai vir, e de novo, e de novo, e de novo, e quando você achar que está pronto, eu vou te dar na mão de Satanás e falar, Satanás, circule ele de mulheres, porque eu não preciso que ele negue mulheres, eu preciso que ele deixe de querer fazer aquilo que é errado, porque está escrito nele. Eu preciso que ele seja isso. Todas as vezes que nós dissemos é culpa da situação, nós estamos dizendo, num encontro com Satanás eu perco, num encontro com o diabo já foi. Porque eu consigo me relacionar no ambiente de lei. No ambiente de lei tudo é controlado, tudo é predito, o culto tem hora marcada, quanto tempo dura, qual é a função de cada um, qual é o limite do sacerdote, quem é levita, quem não é levita, quem carrega a tenda, está tudo estabelecido. O Senhor fala, destrói tudo isso, eu vou soprar um espírito em todo mundo, e as coisas vão se encaixar, mas elas só vão se encaixar se o mesmo espírito estiver em todos. E como é que eu faço para o mesmo espírito estar em todos? Eu começo a guiar o coração de todos, para que todos comecem a trazer para fora o que tem que ser arrumado. Agora, quando eu nego o Espírito e digo, não é o diabo, é porque eu estava com fome. Deus diz, eu sei. Então você acabou de dizer que a tua boca, você é crente até o ponto da fome. É isso. Não, eu transformei pedra em pão porque eu estava com fome, o Senhor entende. Eu entendo que o seu limite é a fome. Então você não pode sair daqui e profetizar contra a fome lá fora. Você tem que voltar para a escola. Porque contra a fome lá fora você não ganha autoridade. Você entende por que você não ganha autoridade para multiplicação? Você ganha até a frutificação. Porque quando Satanás te encontra, ele revela o que está em você. Quando Satanás encontra Adão no Éden, sabe o que estava em Adão? Eva, não Deus. O Deus que foi imputado em Adão no começo do Éden já não estava mais nele. Quem estava nele era Eva, a companheira. Deus não deu companheira, Deus deu ajudadora. Ele transformou numa companheira. Satanás vai em Eva por quê? Porque eu sei que ela domina o coração dele. Então Satanás nem precisa falar com ele. Satanás nem encontra barreira nele, porque sabia que era Eva nele. Às vezes ele olha para você e fala, o que está no coração dele é pão. Eu nem preciso brigar com ele, eu brigo só na finança dele. Porque a hora que eu toco ali, eu sei que eu já passo por cima dele. A gente não descobre Deus na minha vida, na sua vida, se encontrando com Deus. É se encontrando com Satanás. É se encontrando com o inferno. A gente descobre a natureza de Deus, não é nos abraços, é no tapa na face. É naquele que dá outra face que eu descubro Deus. Não naquele que me dá um abraço. Porque Judas beijou Jesus. De beijo, querido, o inferno está cheio. É no tapa. É ali que você descobre, opa, não me devolveu. É nisso que todos os discípulos se convertem. Opa, ele não me abandonou. Agora essa mensagem, ela não muda em nada de todas as outras. Porque o evangelho é um só, é uma palavra muito simples. É uma palavra de 3 anos andando com 12 homens analfabetos, a maioria deles, e que transforma a humanidade inteira. É a mesma palavra. A palavra é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança do mundo é Jesus em você. A esperança do mundo não é Casa da Misericórdia, não é você participando disso aqui, não é você exercendo nada.
A salvação do mundo estava em um homem que largou a Bíblia, largou tudo e foi se encontrar com o diabo. Para mostrar, você não vai encontrar em mim o que você encontrou em Adão. Não, o problema é que quando eu estou lá na casa da minha mãe, e chega meus primos, e chega meus tios, e chega aí esse... Ah, querido, eles vão chegar, e se você sair de lá, eles vão correr atrás de você. E Deus vai fazer questão de pagar a passagem para eles irem te encontrar. Porque é necessário, é preciso que a gente seja aprovado e aprovado nessas coisas. Ou a gente vai ficar vivendo como Adão. Adão frutificava, ele só não multiplicava. Porque multiplicação é para aqueles que já manifestaram a natureza de Deus. Frutificação não. Porque o fruto alimenta os outros. Multiplicação é Deus aprovando a minha descendência. É Deus dizendo, eu quero cópias de você. Fruto não. Fruto, lobos dão fruto. A Bíblia fala de homens que vão curar, vão expulsar demônios, e vão chegar lá e Jesus vai falar, eu não te conheço. Nem sei quem é você. Mas como esse homem está curando? Jesus falou, não conheço. Isso é fruto. A aprovação de Deus para a nossa natureza não se dá em frutificação, se dá em multiplicação. Isso é Jesus. Sai fazendo discípulos depois de ser aprovado naquilo. Agora você pode multiplicar. Agora você pode fazer cópias de quem você é. Nós amamos a frutificação porque lá no fundo a gente quer comer desses frutos. A gente quer curar os outros e ser reconhecido por aquilo. A gente quer tocar na vida dos outros e receber o abraço e os parabéns por aquilo. Isso é algo que a gente vai vencendo e vai passando por cima. Mas enquanto a igreja ficar se embasando e se baseando em frutos, ela não vai multiplicar. Ela vai parar no ponto do fruto. Vai fazer alianças aqui dentro apenas. Vamos nos parecer uns com os outros. A nossa régua de medida vai estar no outro. Estamos todos mais ou menos no mesmo lugar. Todos nos vestimos igual, falamos parecidos, nosso nível de santidade é parecido e estamos frutificando. O Senhor vem, acontecem coisas, a gente tem estudos, tem ensinos, temos coisas. Deus fala assim, mas não multiplica. Isso não está abalando os lugares onde as pessoas estão entrando. O cheiro do conhecimento não está sendo sentido. Está sendo falado, mas não gera nada. As pessoas ouvem falar, legal, outra igreja evangélica. Igreja evangélica. E se alguém te falar, você fala, não, lá não é evangélico não. O que é? Não sei, a gente não descobriu ainda, mas evangélico não é. Porque não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele não chamou você para vir aqui de domingo, sentar aqui e cumprir alguma coisa, cumprir uma função nesse lugar. Isso é muito pouco. Isso aqui é só um meio pelo qual o que Ele te chamou para fazer é multiplicar. Agora saiba que é Deus, querido, quando vier instigar teu coração, quando vier te fustigar, quando o diabo vier te encontrar. É Deus que está mandando. Quando teu parente for lá brigar com você, for lá esfregar o dedo na tua cara, for te humilhar de novo, é Deus que está mostrando aquilo. E Ele está deixando aquilo para você descobrir que ainda existem coisas no seu coração que nem você sabia. Então não recalcitre contra os aguilhões. Quando o Senhor manda alguém para te espetar, deixa espetar. Não dá coice nisso. Porque Satanás acaba o papel dele ali no deserto, ele vai embora. Os amigos de Jó falam o que tem para falar, falam até bobagem, mas vão embora. É Jó quem vai lidar com aquilo diante de Deus. De olhar para aquilo e falar, não, mas é porque esses amigos aí também, tem amigo desse, quem precisa de inimigo, Deus? Ou Jó vai falar, não, realmente, olha tudo que eu falei. Olha esses 38 capítulos falando do Senhor e discutindo com o Senhor e falando que eu não sou, que eu sou, que eu não sou. E Deus falou, olha o que você falou de mim. Olha a história que você escreveu hoje. E ali Jó consegue olhar para dentro e falar, eu sou essa coisa aí, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu nem te conhecia. Jó vive na mesma época que Abraão. Abraão não tem essa vida reta e temente a Deus que Jó tinha. Muito pelo contrário. Pensa numa família cheia de problemas e de desgraça que é a família de Abraão. Mas Abraão se relaciona com Deus de uma forma que Jó não se relacionava.
Abraão se relaciona com o pai. Jó se relacionava com Deus, e tem uma diferença muito grande nisso. Muito grande. Pai reconhece filho por natureza. Deus reconhece filho por doutrina, por cumprimento de coisas, porque entregou coisas. Pai reconhece Abel. Um Deus reconhece Caim. Um Deus olha e fala, realmente, tem uma oferta aí do jeito que foi pedido, na hora que foi pedida, tá aí. Um pai não. E a responsabilidade de Caim era ser ou gerar o filho que ia pesar a cabeça da serpente. Por isso o peso de juízo de Deus sobre a vida de Caim é tão forte, porque tinha uma responsabilidade sobre ele. Por isso o peso de Deus sobre a tua vida e o juízo que Deus pode ter sobre a tua vida é tão forte, porque Ele está olhando para gerações atrás e falando que tem uma responsabilidade sobre a tua vida para ser remida. E enquanto você não entender isso, você vai tentar se relacionar com Deus, e Deus não faz remissão. Quem faz remissão é pai, quem faz remissão é filho. Por isso quem veio na terra foi o filho e não foi Deus, porque é necessário um filho para poder fazer isso. Amém, queridos? Fica de pé para a gente orar. Essa semana eu fui ler bastante sobre, na verdade mais meditei do que li sobre os filhos de Israel andando no deserto. A gente às vezes lê aquelas histórias de forma muito romântica, muito do jeito que nos foi contado, e não para meditar e se atentar do que de fato aconteceu ali. De pessoas que se perderam, de pessoas que foram tragadas pela terra, de pessoas que morreram, de todo tipo de desgraça que aconteceu naquele meio, de pessoas que estavam andando no caminho direcionado por Deus. Mas tudo isso porque quando Deus tira o povo do Egito, o propósito de Deus era o filho de Abraão, o filho de Israel. O propósito de Deus era gerar filhos para ele. O propósito dele nunca foi ter crentes. O propósito de Deus nunca foi uma igreja, era uma nação, era um povo. E um povo pressupõe a origem de um mesmo pai, de um mesmo lugar. A vontade de Deus sempre foi um povo escolhido, um povo separado, não uma igreja. Você pode ser visto nesse lugar e ser reconhecido como membro da igreja, ou como filho de Deus. Como membro da igreja, você é reconhecido porque você frequenta esse lugar, participa das coisas que ocorrem nesse lugar, se envolve com as coisas, oferta para a África, cuida das pessoas. Membros da igreja fazem isso. Andam na mesma direção, debaixo da mesma nuvem. Os filhos são reconhecidos por outra coisa. Eles se parecem, eles falam igual, eles transmitem a mesma coisa quando você senta. Você senta com um e com o outro, você encontra o mesmo coração em todos eles, porque isso é transferido, isso é transmitido por Deus. Isso aqui é pão, querido. Da mesma forma, quando você almoça, você janta, você... Ontem eu estava com o José no colo e a Abel estava falando do peso. Eu falei, quanto que ele está pesando? Aí ela falou, eu falei, mas já passou isso faz tempo, porque cada pó de papinha desse aqui que ele come, pesa quanto esse negócio? Mais esses 2 peitos desses por dia, 4, sei lá quanto, ele pesa muito mais que isso. Ele falou, eu pensei, não, mas ele gasta também, né? Mas gasta fazendo o quê se ele fica deitado? Não, o corpo para funcionar gasta. O corpo transfere calor, o corpo faz coisas que gastam energia. Ou seja, quando nós comemos, não é a comida que faz você andar, é o que você assimilou da comida que faz você andar. Mas o fato de você estar andando manifesta que você comeu, manifesta que existe energia no teu corpo. Assim é o que o Senhor coloca em nós. Não é pelo quanto eu conheço disso daqui,
Não é pelo quanto tempo eu passo com isso aqui ou não. É pelas manifestações. Porque eu posso ler o quanto eu quiser isso aqui e ser fraco. Fraco porque não existe relação, fraco porque eu não estou ligado, fraco porque a natureza não está em mim. Por isso que a Bíblia fala sobre comer o pão, comer o pão, comer o pão. E ele tem que descer, ele tem que entrar. Porque senão ele é só informação na cabeça, querido. O que você come não vai para a tua cabeça. O problema é que se estiver indo para a tua cabeça, você vai ter muito conhecimento, saber de muita coisa, mas ser um crente muito fraco. E não ter nada dessa natureza. Porque o Senhor nos chama para alimentar o corpo, não a cabeça. A cabeça é Ele. E quando eu alimento o corpo tem forças para ser direcionado e conduzido pela cabeça, que é Ele. Jesus, quando chama os discípulos, Ele afasta eles de tudo quanto é escola, seminário, fala, larga tudo. Deixa eu ensinar vocês como ser isso aí. Vocês já ouviram falar muito disso. Até o nosso culto, essa reunião que a gente tem aqui, ela não existia para Jesus e os discípulos. A igreja do Novo Testamento, ela não tinha esse culto de domingo do jeito que a gente tem. Ela se encontrava quase que todo dia, um pouco aqui, um pouco ali, e ia fazendo coisas, e de vez em quando conseguia reunir todo mundo. Não tinha alguém vindo na frente pregar e falar uma palavra aqui todo dia. Eles ficavam sentados. E nesse sentado vai se transferindo coisas. E aos líderes iam sendo estabelecidos, eles iam transferindo coisas enquanto comiam, enquanto conversavam, enquanto estavam sentados juntos. Pessoas se assentavam, e quando se assentavam com o mestre, eles abriam mão da própria natureza, do próprio conhecimento, para receber o conhecimento que está ali na frente. E com isso eles iam multiplicar e reproduzir isso depois. Por isso que Jó, a figura de Jó é figura de orgulho. Porque ela resiste a abrir mão da própria natureza para receber nova natureza. Ela se endurece. E quanto mais ela tenta ser tocada, mais conhecimento ela busca adquirir. Porque afinal de contas, isso aqui é a palavra, isso aqui é Deus. E Deus diz sim, mas isso aqui, sem estar encarnado em você, não tem poder nenhum. Isso aqui, sem ser comido por você, não vale nada. Nesse mesmo texto, Paulo fala, porque isso aqui, a letra, mata. Isso aqui mata. O Espírito é que dá vida nisso aqui. Por isso Jesus está o tempo todo dizendo, está escrito isso. Eu, porém, traduzo dessa forma. Está escrito, não mate. Eu vou dizer para você que não é nem matar. Porque matar é o que é visível. Se no seu coração você desejar que o teu irmão nem exista, você já pecou. Porque o que eu desejo é que o seu coração seja como o meu. E não que você não pratique as obras do inferno. Deus não quer que você não agrida. Ele quer que você não tenha mais vontade de agredir. Enquanto a vontade de agredir existe em você, Ele não te deixa multiplicar. Porque se Ele te deixa multiplicar, é 2 para Ele ter que curar agora e não 1. Você entende que é lógico isso? Cura antes de multiplicar. Por isso o processo do Éden. Por isso Adão não conheceu Eva antes da tentação. Por isso Jesus não foi apresentado ao mundo antes de ser tentado. Nós vamos cear, queridos. E isso nada mais é do que a manifestação de que nós fazemos parte de uma mesma casa, de uma mesma família, de que você entregou sua vida para Jesus, de que você participa disso. É isso. E esse é o ambiente onde o Senhor nos fortalece, onde o Senhor transfere de um para o outro, onde a gente tem comunhão uns com os outros. Entrega essa aí, vocês dois.
Deixa eu falar outra coisa para vocês, querido. Tudo que está escrito, a Bíblia é toda profética, por isso a gente fica encontrando sentido em todas as coisas que estão escritas. O profeta João Batista declara quem Jesus é, fala sobre a identidade de Jesus. João Batista não entra no mérito sobre a vida de Jesus, o que Jesus fez antes dali, a história de Jesus antes dali. E João Batista também não vai para o deserto com Jesus. João Batista não manda Jesus para o deserto. Quem faz isso é o Espírito. Então entenda, a parte profética da tua vida, ela para no ponto de Jesus falar para você quem você é, da onde você veio, para onde você vai. É o que João Batista faz. O teu encontro com o inferno, o teu encontro com Satanás, o encontro onde você vai entregar, onde você vai confessar o que está dentro, onde você vai rasgar o que tem que ser rasgado, é sozinho. E a gente tem o hábito de tentar levar o profeta para o deserto, de tentar ficar buscando a profecia para os meus encontros com Satanás, de ficar tentando encontrar na profecia a solução para o meu encontro com o diabo, a solução para os sacrifícios que eu tenho que fazer, e não vai junto. João Batista não vai entrar nesse lugar com você, a profecia não vai entrar nesses lugares com você. Não adianta ficar buscando socorro na profecia no teu encontro com o inferno. Ele vai ser solitário, ele vai ser com medo, ele vai ser com fome, ele vai ser com dúvidas, ele vai ser com uma série de coisas. Mas é você, o Espírito e o diabo. Quem está ali para te ajudar é o Espírito Santo, que já veio sobre você no mesmo momento em que a profecia foi lançada. O Espírito que te dá coragem para andar em cima da palavra profética, ele já veio no dia que a palavra foi lançada. E a gente tem mania de ficar correndo atrás de João lá atrás, fala, vamos lá comigo, porque o diabo falou, porque eu não sei se foi o diabo, foi Deus. E a gente estraga todo o processo, e bagunça tudo, e a alma já entrou. E aí Deus tem que começar tudo de novo. Palavra profética, você sozinho, sua carne sendo testada, você se rasgando, você morrendo. É você e o Espírito Santo que está dentro de você. Não tente me levar, não tente levar gente com você para esse lugar, para as decisões que você precisa tomar, para os caminhos que você precisa andar. É sozinho. Porque senão você não conquista a autoridade, eu vou estar conquistando por você. Não é debaixo de palavra de ninguém. A palavra é só para testificar a sua identidade. Se você estiver andando e fazendo debaixo da palavra de qualquer outra pessoa, que não seja uma palavra do Espírito Santo dentro de você, você já está errado. Ainda que isso tenha sido profetizado antes. Mas o Cristo em mim, o que testifica de Cristo em mim, é o Espírito da profecia. É o Espírito da profecia. É um Espírito que está sobre mim quando a profecia foi lançada. E não o profeta ao meu lado. E o profeta não como função, mas como alguém dando a palavra. É você, o Espírito Santo e o diabo, sozinho tomando suas decisões, sozinho escolhendo o que vai fazer nesses momentos, remindo, sacrificando, confrontando. Não espere ajuda, não espere suporte, não espere socorro. Quando você sair dali, os anjos vão te servir, mas ali é você sozinho. Amém, queridos? Eu sou crente também. Jesus, quando partiu o pão, querido, ele disse que quando a gente fizesse isso, a gente estava fazendo em memória dele. Ou seja, que na comunhão o corpo ia se manifestar, o corpo ia crescer, o corpo ia se desenvolver nos membros conectados. Faça isso entendendo isso. Troca o pão com quem está do seu lado, entendendo isso, querido. O Senhor estabeleceu a igreja por um motivo, por um propósito. E coma do pão e beba do cálice, consciente do que você está fazendo, amém?
Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos no Teu nome, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de receber da Tua palavra, de receber do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos mova, Senhor. Que o Senhor nos dê coragem, Senhor, no enfrentamento que nós temos que ter com o inferno, Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para responder como o Senhor responderia. Que a gente não bata contra aquilo que o Senhor quer mostrar no nosso coração, aquilo que o Senhor quer revelar dentro de nós. Que a gente assuma a responsabilidade individual de nos parecermos com o Senhor, Pai. Que a gente faça valer o Teu sacrifício, Jesus. Que a gente faça com que a Tua cruz tenha valor na minha vida, Senhor. Que eu possa me colocar sobre ela, tomar ela sobre os meus ombros, para me moldar o Senhor na Sua dor, Pai. Sabendo que é nisso que eu vou assumir a Tua forma, nas Suas dores e não nas Suas glórias. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Que a Tua igreja vá em paz, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, queridos?